O que reina nesse quadro são sempre paletas da Oceane e a mais pedida da vez foi a 12 Shades. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Vídeo de hoje temos sugestões de maquiagens usáveis para o dia a dia com a paleta 12 Shades, como vocês já viram. Esse quadro, para quem não conhece, é categorizado por paletas para ficar mais fácil de procurar na busca do YouTube e também para incentivar você a usar a paleta que você já tem, caso ela esteja parada ou caso você esteja sem ideias do que fazer com ela. Mas claro que nada impede de você reproduzir alguma das sugestões, caso você goste de alguma, com outras paletas que você já tenha, com outras sombras e outros produtos. E como vocês gostaram no último vídeo, vou deixar uma pequena prévia de cada sugestão de maquiagem que eu fizer nesse vídeo de hoje, pra você ver se interessa sem ter que assistir o vídeo inteiro. Você não quer perder seu tempo, muito menos eu quero fazer você perder seu tempo. Então vamos começar a primeira sugestão. Para começar a aplicação das sombras, usa um corretivo ou um primer de sombras na pálpebra e depois espalha bem pela pálpebra, deixa tudo bem espalhado, bem esfumadinho, bem nivelado para receber a sombra. Sempre é importante fazer esse passo para garantir mais duração da sombra depois de aplicada. Vou usar essa sombra, esse pincel é o B147 da Macrylan e vou aplicar em todo o globo ocular, dando batidinhas com o pincel, ou seja, o movimento de deixar o pincel e tirar, deixar o pincel e tirar. Assim você deixa a sombra bem pigmentada, bem fixa onde deveria ficar. E aí vai completando toda a pálpebra móvel, em toda essa extensão do globo ocular. Nesse momento dá para deixar o olho assim mais fechado, ou olhando um pouco mais para baixo com o espelho mais embaixo, ao invés de deixar o espelho aqui, né, na altura do olho. E aí vai ficar visível essa parte aqui do olho que afunda. Isso significa que seu globo ocular acabou e que a sombra vai até esse ponto. Depois, com o pincel limpo de esfumar, esse é o F15 da Macrylan, com o olho aberto. E agora sim, o espelho na altura do olho, eu vou esfumando toda essa bordinha da sombra, fazendo movimentos de vai e vem, assim, ou de bolinha em toda a bordinha da sombra. Aí, por gosto, você pode deixar a sombra assim, mais arredondada, ou você pode partir aqui do ponto externo e levar mais para lateral, puxando para cima, não para baixo. Tem que ser daqui do ponto externo para cima. Aí esse fundinho de cor que tem na sombra vai ajudar a dar um sombreadinho. Vai ficar parecendo que você usou duas sombras, uma mate de transição e a shimmer. E a ideia é que fique essa cor na pálpebra inteira mesmo, mas se quiser, dá pra pegar um pouquinho dessa sombra aqui com o dedo, pouca coisa. Se quiser um brilho a mais, e vai dando batidinhas assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Só pra adicionar um brilhinho, mas é pouca coisa. Só isso aqui, ó, já tá bom. É pouca coisa mesmo. E aí eu venho com um pincel chanfrado, eu vou usar esse, mas pode ser qualquer um. E com esse pincel eu vou pegar essa sombra marrom escura com a ponta do pincel, não assim deitado, é com a ponta. Aí se seu olho couber um delineado, faz um bem pequenininho e bem fininho e vai preenchendo esse delineado. Eu faço só aqui no cantinho. E como a sombra às vezes não fica muito precisa, eu pego um pincel de precisão, esse é o B142 da Macrylan, e arrumo e deixo esse traço mais preciso. Caso você não tenha um pincel chanfrado tão fininho assim, dá pra fazer isso depois também para deixar ele bem retinho. De novo com o pincel chanfrado e a sombra marrom, eu vou realçar esse cantinho interno, então eu vou depositar a sombra marrom seguindo o formato do meu olho mesmo. Então eu vou só deixar a sombra bem aqui, ó, quase na parte interna da linha d'água superior. Não é para ficar um traço, como se você estivesse delineando o olho inteiro. É só para escurecer essa área. E aí depois, com a ajuda do próprio formatinho do pincel, eu vou só depositar a sombra aqui. Aí já faz esse puxadinho. Se você quiser maior, deixa o pincel posicionado no tamanho que você quiser e carimba. Na parte de baixo a mesma coisa, só deixa o pincel aqui em cima, ó. Ai, Verônica, não consigo, ficou grosso. Vem com aquele pincel de precisão de novo e vai acertando e deixando na espessura que você quiser.
Aqui no caso, eu vou deixar mais fininho, com a ajuda do corretivo. Não lembro se eu falei que eu usei corretivo junto com o pincel. Na linha d'água, você pode deixar sem nada, pode usar um lápis mais claro, pode usar um lápis marrom da cor da sombra, mas aí deixa bem dentro da linha d'água sem borrar pra fora. Como eu abri uma máscara de cílios marrom esses dias, eu vou usar uma máscara marrom aqui no caso também, porque eu acho que vai ficar bonito, mas nada impede de usar a preta normalmente também. E aí você pode fazer também da forma como achar melhor, e essa é a primeira sugestão finalizada. Começando mais uma sugestão, pálpebra já está preparada com corretivo, eu vou começar com essa sombra meio vinho, pincel pequenininho, esse é o BT11 da Macrylan, mas pode ser o F10 da Macrylan, F08 da Macrylan, F07 da Macrylan, P11 da Macrylan, qualquer pincel que seja bem pequenininho, e vou depositar essa sombra bem próximo dos cílios superiores. De novo, dando batidinhas, encosta o pincel e tira, encosta o pincel e tira. É pra depositar mesmo, deixar a sombra no lugar. Depois que você deixou a sombra no lugar, aí eu venho, mudo a posição do pincel. Tá vendo que eu tava depositando assim? Agora eu vou posicionar o pincel mais reto para eu conseguir que a ponta do pincel esfume essa sombra. Então eu vou esfumar com movimentos de vai e vem, também bem próximo da raiz do cílio. Não tem problema se caso você suba essa sombra muito para a pálpebra, não tem problema nenhum, porque a gente vai colocar outra sombra por cima. Só tenta não subir muito até o côncavo, tenta deixar o mais próximo possível da raiz. Agora pincel F06 da Macrylan também, eu vou usar a sombra Electric e vou depositar na pálpebra inteira. Consequentemente, ela vai ficar um pouco por cima dessa primeira sombra que eu já apliquei. Mas não tem problema, porque ela mesmo assim vai aparecer um pouco mais escura, com essa parte, com essa raiz do cílio, mais escura e mais volumosa. Depois de aplicar a sombra Electric, vem com o pincel de esfumar, F15 Macrylan, com a sombra rosada. Não precisa pegar muito, eu peguei muito e vou tirar um pouquinho do excesso na mão. Com o olho aberto, espelho na altura do meu olho, eu vou posicionar o pincel bem aqui no canto externo e vou esfumar a partir daqui, bem onde tem a bordinha da sombra Electric, para criar a transição de cor da sombra Electric para a pele. E vai fazendo os movimentos de esfumar, tanto de vai e vem ou de bolinha. E aqui, mais uma vez, fica a seu critério, se você quer deixar esse formato mais arredondado, se você quer agatear um pouquinho mais. Com a mesma sombra rosada, eu troco de pincel, uso um bem pequenininho, esse é o P11 da Macrylan, e eu vou depositar na raiz do cílio, aquele mesmo movimento de deixar a sombra. Coloco o pincel na pele, tiro, coloco o pincel na pele, tiro. E depois que eu deixo a sombra na pele, que eu faço o movimento de esfumar. Vou voltar com aquele pincel BT11, que eu tinha aplicado a primeira sombra escura, sem pegar mais produto. E só vou dar uma reforçadinha aqui na cor. E aí no cantinho interno, eu quis pegar um pouco do iluminador que eu já tô usando na pele, só pra aplicar aqui no cantinho interno. Como essa paleta não tem um tom dourado muito claro, aí eu usei o iluminador. E pra linha d'água dá pra usar um lápis bege. Como é um olho um pouquinho mais colorido, pra quem gosta de usar cor durante o dia, dá pra usar um lápis mais roxinho, tipo a cor da sombra elétrica, tipo o berinjelito da Quem Disse Berenice. Eu aqui no caso vou usar esse rosinha da Larissa Manoela, que é um pouco próximo da cor da sombra mate, que eu usei para esfumar aqui embaixo. Aplica máscara de cílios nos superiores e inferiores. E temos então uma opção mais coloridinha, que pra quem não gosta de maquiagem colorida assim pro dia a dia, fica aí de sugestão para uma ocasião mais festiva. Todo vídeo desse quadro tem um delineadinho, você acha que esse não ia ter? Pálpebra com corretivo, mas eu vou usar um pó solto para selar a maior parte da pálpebra. Eu deixo aqui rente aos cílios, sem selar, que é para a sombra grudar bem, mas no restante eu aplico pó solto para o corretivo não ficar acumulando mais. Mas também pode ser um pó compacto, daqueles com cor, ou uma sombra que tenha o tom próximo do seu tom de pele.
E aí eu vou usar essa sombra aqui com um pincel pequenininho, esse é o P11 Macrylan, mas pode ser F10, F07, F08, B907, todos Macrylan. E vou concentrar essa sombra fazendo o delineadinho. Vou começar pelo meio da pálpebra mesmo, porque esse delineadinho ele vai ser mais esfumado aqui no gatinho. Eu gosto de fazer esses delineados assim, porque tira aquela obrigação de deixar o delineado super preciso e perfeito. Para quem não consegue fazer, é uma opção fazer assim, mais esfumadinho. E aí eu vou depositando a sombra. Às vezes eu posso dar uma arrastadinha assim, ó, só para tentar deixar a sombra mais retinha, mas não precisa ficar tão retinha assim. E aí eu faço isso em toda a extensão da pálpebra. Aqui no canto externo eu não vou fazer nada ainda. Por enquanto eu vou misturar essa sombra com essa. Essa eu já apliquei no caso, aí eu vou pegar um pouquinho dessa, ainda com um pincel pequenininho, e aí eu já vou aplicando meio que dando uma esfregadinha assim, ó, nas duas sombras, para as cores se misturarem. E aí vai misturando conforme o jeito que você achar que fica melhor também. Se quiser pode até pegar um pouquinho dessa, aí vira festa. Essa aqui em específico não solta tanto pro pincel, mas dá pra aplicar um pouquinho assim por cima. Terminei de fazer essa aplicação, sobrou sombra aqui no pincel, aí eu vou começar a puxar essa lateral, ainda esfumando, e vai ficar assim bem quase não visível. E aí eu venho com essa sombra, mas é um pouquinho, é só fazer isso aqui, ó, e ainda tira um pouco do excesso na mão, e aí vem esfumando. Para não ficar tão marcado, é interessante trocar para um pincel tipo o MS8 da Marissade, que é maior, só que ele é achatadinho. Aí ele já vai ajudar a esfumar. E aí você esfuma aqui na lateral, se encontrando com essa parte brilhante. Volto com um pincel pequenininho e um pouquinho dessa sombra, só para unir aqui as duas cores, ó, que eu achei que faltou. E eu tinha terminado assim, mas aí dá pra, vamos supor, pegar a sombra Electric, ainda com esse mesmo pincel, e se quiser fazer só um pontinho aqui, ó. Só no meio, que é pra criar tipo um pontinho de luz diferentinho, bem no meio do olho. E se quiser, se você tiver um glitterzinho parado aí, tipo um glitter assim, ó. Eu lembrei que esse daqui existia, eu falei, nossa, ia ficar legal aqui, né? Aí, vamos supor que eu não apliquei a sombra Electric. Eu aplico um pouquinho desse glitter. Também só aqui no meinho, pra criar também esse pontinho de luz bem no centro. E é isso. Passa a máscara de cílios. E eu nem fiz as outras maquiagens do vídeo ainda, mas essa daqui já é minha favorita do vídeo inteiro. Indo pra mais um, e agora usando a sombra verde. Essa sombra verde aqui, ela some um pouquinho, ela desbota um pouquinho. Então, pra usar um período longo de tempo, não recomendo usar ela pura, assim, direto no corretivo. Esse olho eu fiz sem, mas aqui no caso eu vou fazer com uma base verde por baixo, um lápis cremoso, pode ser uma sombra líquida verde também. Algo que vai dar uma ajudada a manter a cor da sombra por mais tempo. E aí com o pincel MS8 da Marissade, eu venho aplicando essa sombra verde por cima. Eu aplico somente aqui nesse canto externo, depositando a sombra. E depois eu mudo, venho com o pincel de esfumar F15 Macrylan. E com o olho aberto eu vou esfumando apenas também no canto externo. Porque como é verde, algumas pessoas podem, né, estranhar em usar essa cor assim, sei lá, pra trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Mas, controlando um pouquinho esse formato do esfumado, ele fica bem usável pra quem não tá acostumado. E aí volto com o outro pincel pra depositar mais um pouquinho de sombra, porque ela vai ficando meio apagadinha, né? E vou deixar um pouquinho alongado também, em direção à minha sobrancelha. Eu venho com o pincel que eu tinha aplicado corretivo na pálpebra, sem pegar produto, é só o que sobrou de corretivo. E eu venho dando batidinhas, batidinhas mesmo, ó, colocando o pincel e tirando.
onde tem o esfumado verde para dar uma ajudadinha na criação do degradê de cor. Venho agora com o pincel E10 Macrylan e com a sombra prata. Meu olho começou a lacrimejar um pouquinho, porque eu já me maquiei muitas vezes hoje. Então abriu esse buraco aqui, mas não tem problema. E vou aplicando essa sombra bem aqui na metade da pálpebra, como se a pálpebra tivesse dividida em 3 partes. E aí eu vou aplicar essa sombra no segundo terço da pálpebra e 1/3 da pálpebra vai ficar sem nada. E eu vou aplicando com o pincel para essa sombra não ficar tão concentrada assim, ficar uma cor um pouquinho mais discreta, uma aplicação um pouquinho mais discreta. E aí no restante eu pego o pó com um pincel limpo. Pode ser pó compacto, pode ser sombra do tom de pele. E vou aplicar aqui. E vou aplicar aqui só para selar o corretivo e ele não ficar derretendo. Para não ficar uma mudança brusca de aplicação de sombra, o que sobrou de sombra prata nesse pincel, eu venho aplicando por cima de onde eu apliquei o pó. Como eu selei, não vai grudar muita coisa, mas também não pode ter muito excesso no pincel. É para mais parecer que tá sem nada do que parecer que eu apliquei sombra. Apliquei a máscara apenas nos cílios superiores e mais uma sugestão finalizada. Não podia faltar um olho mais esfumadinho, e essa opção aqui dá para aproveitar bem as cores das sombras mates e fazer várias combinações, caso enjoe de uma combinação só, que é essa que eu fiz. Então eu vou começar com essa sombra rosinha, pincel F06 Macrylan. Vou aplicar na pálpebra inteira essa sombra rosa, como sempre depositando primeiro para a sombra ficar no lugar, para pigmentar primeiro. Troco de pincel, venho com o MS14 da Mari Saad, mas pode ser qualquer outro pincel de esfumar. É que o que eu tava usando ficou manchado de sombra verde, e aí eu preferi pegar um limpo. E aí vou esfumando assim, seguindo a bordinha do que eu já apliquei, nesse formato mais arredondado aqui. Depois com esse mesmo pincel eu pego um pouco mais de sombra rosa e concentro a aplicação aqui no canto externo e levo esse esfumado um pouquinho para fora, subindo um pouquinho para a pálpebra fixa, que é essa parte aqui, para ter espaço para criar um jogo de cores com a próxima sombra que eu vou usar. Que no caso eu fiz com essa sombra que é mais arroxeada, mas como eu falei no começo, esse olho dá para fazer essa sombra rosa na pálpebra inteira. E no lugar dessa sombra roxa que eu vou aplicar a sombra marrom escura no lugar, ou aquela sombra vermelha no lugar, então dá pra ir variando. E aí eu vou fazendo essa sobreposição com essa sombra roxa, somente aqui no cantinho externo e dentro da sombra rosa que eu já apliquei. Lembra que eu levei a sombra rosa um pouquinho mais pra fora? E a sombra roxa dentro da cor. Assim fica sombra roxa e sombra rosa de novo. E vou esfumando apenas aqui no canto externo. Se quiser, pode levar um pouquinho assim pro côncavo, mas a ideia é marcar mais o canto externo. Depois eu venho com o pincel MS8 Mari Saad, que é um pincel achatado, e vou esfumar. Eu já aplico esfumando mesmo, que é pra ficar bem difuso, a sombra rosa na parte inferior do olho. E aí com um pincel bem grandão, esse é o RT402 da Real Techniques, eu esfumo tudo, que é pra ficar tudo bem difuso. Embaixo também. O pincel tem que estar limpo pra fazer isso. Sem pegar sombra, nada, só o pincel e esfumar. Depois eu pego um lápis bege e aplico na linha d'água. Em mim não vai pegar tanto, porque meu olho tá lacrimejando. E como sempre, a máscara de cílios para terminar e mais uma opção pronta. E essas foram as sugestões para o vídeo de hoje. Lembrando que se você não tiver essa paleta em específico, o que é meio difícil porque uma grande parte das pessoas tem as paletas da Oceane, principalmente as primeiras paletas lançadas pela marca e pela Mariana Saad. Enfim, você pode reproduzir com outros produtos.
Se quiser, fica à vontade para deixar nos comentários uma paleta que você gostaria de ver aqui nesse quadro. Eu já tenho uma lista de paletas que são bem pedidas, principalmente as da Oceane. Vou seguindo os vídeos pela quantidade de vezes em que elas são pedidas, então as mais pedidas eu vou acabando fazendo primeiro. Mas sinta-se à vontade de deixar um comentário se você quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!